E aí, Chuchu, você sabia que quando você decide que sim e para de desejar coisas, tudo na sua vida começa a funcionar de modo extremamente mágico, extremamente maravilhoso? Sim, é isso que eu vou conversar com você nessa aula aqui de hoje. Tomando o que? Adivinha? Coca-Cola na xícara. Não, café preto. Retocando a minha própria cor. O que acontece? A maior parte das pessoas pensam que a única forma de fazer as coisas na vida dela acontecerem, ou seja, tudo se decidir, tudo melhorar, é por meio do que? Do desejo. Então, o primeiro passo, a primeira intenção da pessoa seria desejar algo. Eu desejo que aquilo mude. Eu desejo que eu tenha X quantidade de dinheiro. Eu desejo que algo X aconteça comigo. E, na verdade, essa é a pior coisa que você pode fazer. Esse é o pior caminho que você pode seguir. E eu não digo isso como alguém que não viveu, eu digo isso por experiência própria. Na minha vida isso é impressionante. Todas as vezes que eu desejava alguma coisa, aquilo significava aquilo se afastar de mim. Ai, Taufik, você tá me dizendo que quando você desejava dinheiro, o dinheiro se afastava de você, parecia que você tava macumbado? Parecia que alguém tinha feito alguma coisa pra você? Sim. Quando você desejava um amor, a mesma coisa acontecia. Então quer dizer, Taufik, que quando você parou de desejar as coisas, parou de querer coisas, na verdade, isso começou a acontecer pra você? Sim. Sim, exatamente isso que eu quero lhe dizer. Ou seja, eu passei boa parte da minha existência desejando coisas, sem saber que esse desejo que eu tinha não queria resolver nada. Ele era só um afastamento das coisas que eu verdadeiramente queria. Porque eu não sei se você sabe, o desejo, ele é basicamente diferente do decidir. Muito diferente, por quê? Porque o desejo, ele é uma afirmação da falta. Então tudo que eu falo pra você, cara, se você desejar qualquer coisa, você não vai ter aquilo de jeito nenhum, tá bloqueado, é por causa disso que eu vou te explicar. Eu preciso que você entenda a partir de agora sobre níveis de consciência, vibração e como sair de vibrações mundanas, profanas, horrorosas para vibrações completamente insanas e malucas que trazem os seus desejos de uma hora para outra como se fossem mágica. É isso que eu vou falar com você nesse vídeo. Fica comigo aqui. A primeira coisa que explica a respeito do porquê que desejar coisas e decidir coisas são coisas extremamente diferentes e extremamente opostas umas às outras, é entender o que eu chamo de paradoxo da correspondência. Então fique como assim paradoxo da correspondência? Você vai entender. O mundo, o funcionamento mais básico do universo, o funcionamento mais básico da realidade se chama correspondência. É como se você conseguisse ficar enviando cartas para o universo, para Deus, seja lá o que você quiser chamar, e essas cartas, elas têm um endereço. Imagine que tudo aquilo que você constantemente pensa e sente é uma espécie de carta para Deus, para o universo, e essa carta tem um endereço. Então, esse triângulo número 1 aqui que eu coloquei, certo? Esse triângulo número 1 seria você, e esse triângulo número 2 seria a realidade material, física ou espiritual, ou qualquer coisa que esteja fora de você nesse sentido. Então, esse é você mandando uma carta ou uma correspondência para o mundo fora. E qual que é o problema aqui? A maior parte das pessoas não entendem isso. Elas não compreendem isso, mas não é bem culpa delas. Eu vou te explicar como isso aqui já existe e é feito por um processo de manipulação. Todos os sentimentos, todos os pensamentos que você pensar, sentir ou ações que você tomar terão o mesmo resultado interno, terão o mesmo resultado externo do interno, ou seja, tudo que está fora é como que está dentro e tudo que está acima é como que está abaixo. Se você olhar para uma planta, por exemplo, você vai ver que as raízes dela ou as folhas dela na parte de cima são semelhantes às raízes da parte de baixo, ou seja, os galhos em cima têm uma semelhança com os galhos de baixo. Se você olhar para os seus olhos e fazer uma pequena comparação, eles se parecem com galáxias. Se você olhar para um hematoma na perna humana, em qualquer lugar do seu corpo, você vai ver que ele se parece com galáxias também, com coisas fora de si mesmo. Os próprios sistema nervoso se parecem com raízes. O que isso quer dizer? A natureza, Deus, seja lá o que for, ele tem semelhança extrema com você mesmo. É como se o mundo ele fosse nada mais do que uma reprodução em si mesmo. Platão dizia que nós somos um microcosmos, ou seja, nós somos um cosmos, um universo, vamos colocar dessa forma, cosmos significa basicamente isso, certo? Um universo em forma humana. Então nós temos todos os elementos da natureza, do universo em nós mesmos, só que condensados. E é por isso que as próprias escrituras dizem que nós somos maiores do que anjos, certo? É por isso que as próprias escrituras dizem: domine o homem sobre os animais, os peixes e etc, certo? E você vai entender, isso aqui é o ponto mais profundo desse vídeo, mas calma que eu tô dando leite no conteúdo ainda, vai vir carne. Cara, eu não consigo, vou parar de fazer piada sobre isso, mas foi uma metáfora, tá? Vamos lá. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte:
O ser humano, ele é um microcosmos condensado, ele é um universo condensado. E entender isso muda completamente a sua relação com o mundo. Porque como que você pode enxergar-se separado do mundo, separado do universo e da realidade externa? No nível físico, nós temos a mesma composição disso aqui, ou seja, isso aqui é feito de átomo, certo? Não sei se você sabe, átomo é a composição de tudo que existe. Então, a composição quase que última, vamos dizer dessa forma, entre um livro, por exemplo, e você é a mesma, é um átomo. Eu sou feito de átomo, você é feito de átomo, o livro é feito de átomo, a estante é feita de átomo. Ou seja, tudo tem a mesma substância. E eu não sei se você compreende isso, mas isso é incrível, porque, ora, se tudo tem a mesma substância, a gente está realmente separado do que está acontecendo de nós. Então, esse processo, esse gap, vamos colocar que 95% do mundo, isso é sério, velho. Eu não tô brincando, isso aqui é sério. 95% do mundo, ele vive entre esse gap. Ele vive nesses espaços aqui, ó. No espaço do que a gente pode chamar de inconsciência, certo? Inconsciência. Que é diferente da iluminação, que é o último estágio aqui. Mas calma, que você vai entender o paradoxo da correspondência aos poucos. Ou seja, o mundo não compreende que o que ele sente dentro é o mesmo resultado que ele vai ter por fora. O mundo não compreende que ele está intimamente interligado com as coisas externas, porque num nível físico, todos nós temos a mesma substância, que são os átomos, mas no nível sentimental, ele não compreende que basicamente, ou emocional, ou mental, ou espiritual, vamos dizer dessa forma, ele não compreende que o que ele está interligado com o que ele vê, entende? Então, isso para algumas pessoas soa desesperador, para outras pessoas soa libertador. Desesperador para as pessoas que veem um lado negativo de caraca, então quer dizer que se a minha vida tá ruim, quer dizer que eu estou ruim. Então a culpa é minha. Essa palavra culpa, ela tá... Calma, você vai entender, mas numa tabela de correspondência de sentimentos, entre o que você tem dentro e o que você tem fora, ela tá bem aqui nessa partezinha da vergonha e do desejo aqui, certo? Agora outras pessoas vão levar isso pro lado positivo, então quer dizer que a responsabilidade é minha, então quer dizer que mudar não é tão difícil, porque se eu mudo internamente, eu também mudo externamente. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E você pode ver como que o seu mundo interno está correspondendo ao seu mundo externo. Então, tudo que você emanar do mundo interno será refletido no mundo externo. E esse é o princípio mais básico do universo, só que 95% do mundo está na inconsciência, e além da inconsciência, são pessoas céticas que duvidam disso aqui e por isso vivem o que vivem. Então, se eu de repente emano uma sensação de vergonha, e isso se transfigura de muitas formas, ou uma sensação de culpa, o que eu vou receber? Mais fenômenos, mais coisas na minha realidade externa para favorecer a minha culpa. Se eu acredito que eu tenho que fazer uma dieta 6 vezes por semana, porque eu preciso emagrecer, porque eu vi alguém, sei lá quem, tentando emagrecer, que tem um corpo bonito, e eu me movo, ou eu me falo mal de mim mesmo quando eu como algo errado, eu estou sentindo o quê? Culpa, ou aquela constante sensação de eu tenho que fazer mais, 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 não tá bom ainda, isso é uma sensação de culpa, isso é uma sensação de vamos dizer dessa forma, isso é uma sensação de autodegeneração, ou seja, de autopunição em forma de atos diários, hábitos diários, que acabam por se transfigurar na minha realidade externa. Então, quando eu sou movido, por exemplo, pela culpa interna de não estar fazendo o suficiente, de não ser o suficiente, de sentir que nada tá bom, que eu não estou bom, eu tô sentindo culpa, realizando culpa, e aí coisas que vão favorecer a minha culpa vão surgir. Isso é metafísico. O que é metafísico? Metafísico é uma coisa que está fora da realidade, não tem lógica, não é lógico, não é da forma como, eu pensei em sentir, então por causa disso vai surgir. Não, vai surgir na hora. Então alguém que sente muita vergonha ou culpa, sempre vai ter pessoas que vão desvalorizá-la na vida real, na vida externa, certo? Então imagine que agora, voltando, já que nós contextualizamos o paradoxo da correspondência, de que tudo que tá dentro é como que tá fora, a lei mais simples de todas, a gente entende que se você deseja, você não realiza ou obtém. Isso aqui é diferente de decisão, porque a decisão tá um nível acima. Vamos colocar que a decisão está aqui na coragem, no nível de coragem e principalmente no nível de iluminação, que eu vou falar o que é com você nesse vídeo no final. Mas, basicamente, o desejo, se eu tenho coisas para desejar, se eu tenho um carro para desejar, se eu tenho uma casa para desejar, eu estou sentindo desejo, aquela ambição desenfreada, aquela coisa de eu preciso. Essa palavra eu preciso é muito perigosa. Eu preciso, certo? Então, a minha primeira emanação interna é o desejo. No mundo externo, o que eu vou ter? Mais coisas para desejar e não para ter aquilo de fato. Ou seja, se eu emano desejo, eu recebo desejo. E é por isso que decidir é diferente de desejar.
Então, o desejo é algo que bloqueia você de conseguir coisas, porque uma pessoa que está sempre desejando coisas ou querendo coisas a todo custo é também, vamos dizer, uma pessoa completamente infeliz. Você pensa que você desejar dinheiro, que quando você vai ter dinheiro você vai ser mais feliz? Mentira, eu conheço vários milionários que são tristes. E nunca tá bom a fortuna que eles têm, eles nunca têm sorte, não tem nada, tá sempre desejando mais. Então como que essa pessoa, Salomão dizia que para esse tipo de pessoa, em Eclesiastes está escrito, ele dizia que para esse tipo de pessoa, se ela não tivesse nascido era melhor. Pra você ver o quão grave é você ficar preso no desejo. Porque o desejo te impede de ser grato, entende? Então, por exemplo, quando um homem ou uma mulher quer muito um parceiro, ele não tem. Ou quando ela quer muito dinheiro, ela não tem. Porque o desejo, nesse caso, ele é a afirmação da falta, certo? Ele emite não uma vibração que vai corresponder no mundo real ou no mundo externo dessa parte aqui, como algo, eu desejo, então eu tenho. Não, ele está vibrando falta. Então a palavra eu quero, por trás dessa palavra eu quero, está a palavra não tenho. E por trás da palavra não tenho está o sentimento de carência. E esse sentimento de carência vai fazer com que? Vai fazer com que falte cada vez mais coisas para sua realidade. E é por isso que a decisão, que decisão? A decisão da sua vida que eu vou te falar, muda completamente o jogo disso aqui. Entende? É isso, decidir muda completamente tudo, porque você sai da vibração de carência, da vibração do eu quero ou da vibração da falta para uma vibração de decisão, que é a vibração de iluminação. Então, você pode ver que essa ideia, cara, você precisa prestar atenção no que eu tô falando, isso aqui é uma das informações mais importantes da sua vida, e não é brincadeira. O mundo, ele é moldado pelo desejo, e todo desejo vibra carência, e carência vibra... um dos pontos da carência, um dos mecanismos da carência, seria a noção de autossacrifício, que é tão demoníaca quanto qualquer outra coisa que você pode conhecer. Autossacrifício, se sacrificar para conseguir alguma coisa. Sacrificar dias, horas, esforço, enfim. Fazer um esforço completo por algo. Se você está se esforçando muito, é um bom sinal para você parar de se esforçar. Como assim, Tofik? Eu te explico. É o seguinte, arquetipicamente, o que são arquétipos? São símbolos, tá? Então, tudo são símbolos. Um livro é um símbolo. Se eu ver um troço quadrado com páginas, eu posso entender que aquilo é um símbolo. Se eu ver um homem crucificado em uma cruz, eu posso entender que aquilo seja Jesus Cristo. A religião do Ocidente, que é o cristianismo, foi... Cara, eu não sei se eu deveria estar falando isso, mas enfim, ela foi completamente manipulada para que as pessoas vibrassem no desejo e principalmente na noção de autossacrifício. E quando eu digo autossacrifício, é a plena ideia de que sofrer é igual merecer. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, o primeiro arquétipo manipulado, não estou dizendo que de fato Jesus Cristo não existiu na sociedade ou que ele não foi o mestre, que ele não é um salvador para algumas pessoas. Eu realmente respeito a crença de todo mundo. Eu só quero que você compreenda que esse homem, que é basicamente um símbolo do Ocidente, que é o Ocidente, o lugar que a gente vive, ele foi completamente mudado para que você se autossacrificasse, para que você se relacionasse à ideia de sofrer com merecer. Então eu sofro, mereço o céu. Eu sou um cara que sofre, uma mulher que batalha muito, então eu sou uma batalhadora, então na minha cabeça subconsciente eu mereço aquilo. Só que não tem nada a ver. Eles modificaram os símbolos para que você vibrasse no desejo posterior, no desejo futuro, para que isso incorporasse uma noção de autossacrifício, que basicamente é uma noção religiosa da vida. E essa noção religiosa da vida não é a noção verdadeira. Sofrer não é igual a merecer. Uma pessoa que sofre muito não significa que ela vai merecer muito. E uma pessoa que sofre menos não significa que ela vai receber menos. Olhe para o mundo real e perceba de uma vez por todas que a maior parte das pessoas que acreditam que para conseguir alguma coisa precisam sofrer, vão só sofrer e vão demorar para conseguir coisas. Por quê? Porque a vibração delas está no desejo, principalmente. Então entenda, eu tô levando você para um lado quase que histórico, de dizer que existem símbolos na nossa cultura atual que ele foi moldado para a noção de autossacrifício, que foi começado pelo símbolo de Jesus Cristo, um homem que se sacrificou pela humanidade, então todo mundo foi salvo. Então, basicamente, a ideia de sofrimento está muito interligada à ideia de conseguir coisas ou ser salvo. Só que isso é uma noção, se você tem que estudar profundamente isso para entender que isso é um símbolo, certo? E essa noção de autossacrifício que vem da religião, ela não só vem da religião, mas ela perpassa para outros ramos, por exemplo, o empreendedorismo, certo? Então, não é incomum você ver empreendedores que se dizem bens de vida e não sei o quê,
eles falando que você tem que sofrer pra conseguir algo, certo? Por exemplo, você vê pessoas nas redes sociais ou na mídia, não, eu sofri muito pra conseguir isso. E aí quando você vai ver, tipo, esses ídolos mundiais do trabalho, do empreendedorismo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles têm pessoas que eles incutem a ideia de autossacrifício pra que elas se autossacrifiquem enquanto eles ficam completamente impunes. E não, isso aqui não é uma noção política da vida, não é uma noção que se possa dizer que é um sistema, mas é uma noção que existe como uma forma de manipulação para que você vibre no desejo que leva você ao eu quero, que é a carência, que leva ao autossacrifício e que muito do que a gente conhece sobre realidade vem dessa noção deturpada do sofrer igual merecer. Não é verdade, entendeu? Então isso é algo que está interligado em praticamente quase todas as culturas do Ocidente. Certo? Então, por isso que decidir é diferente do eu quero, é diferente do desejar. Decidir é outra coisa, porque o decidir tá vibrando, além de tudo, no desejo, e acima de tudo, a partir de agora, você tem que deixar embora essa ideia de que sofrer é a realidade, certo? De que sofrer vai te trazer alguma coisa. Vamos começar a pensar, literalmente, em termos de não sofrimento. Por que que isso aqui é importante? E agora você vai entender qual que é a verdadeira origem do universo, o que que decidir tem a ver com conseguir coisas e desejar não. Você entendeu, então, perfeitamente que 95% do mundo não entende que o que tá dentro é o que tá fora, e que basicamente você entendeu isso, você tá muito além deles, e que o desejo, se você deseja algo, você vai ter mais coisas pra desejar. Se você sente vergonha de algo, você vai ter mais coisas pra se envergonhar. Se você tem coragem pra algo no mundo interno, mais coragem externa você vai ter também. Se você se ilumina, que é a plena convicção de que você é um com Deus, com o universo, você entende que o mundo te favorecerá também dessa forma. E isso vem por meio da decisão. Então, antes da gente pular para outro ponto, entenda que você ficar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo muito isso, e sentindo que você não tem isso, você tá negando o universo, certo? Você tá tratando o universo como se ele fosse um pai mesquinho que tá sempre te negando coisas. Mas deixa eu ressaltar uma coisa muito importante para você no trend macio que eu tenho aqui agora, que você já deve ter conhecido. Tá anotado. Em Mateus 7, 9 e 11 está escrito: qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, vocês que, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o seu pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, quando você deseja algo, afirma que não tem, se angustia por isso ou qualquer coisa do tipo, velho, você tá meio que falando pra Deus: você que colocou as estrelas no céu, você aí que fez isso ou aquilo, né, que tá me sustentando o meu corpo, a minha respiração, e a minha respiração tem um nome, e aí você faz assim, você tem o nome de Deus dentro da sua respiração, você que fez isso, não confia em você, por isso que eu quero me esforçar muito, porque eu não confio em você, certo? É isso que você tá falando pra Deus quando você verdadeiramente acha que desejar, se esforçar alguma coisa é o caminho. Então vamos entrar agora em outros tipos de estado mental, certo? Porque esse desejo, o desejo, ele é igual ao esperar, só que a gente não quer o esperar, a gente também não quer o querer, a gente quer o decidir. A gente quer se tornar um com Deus ou um com o universo. As pessoas mais incríveis que você vai conhecer na vida, elas não tinham nenhuma dúvida. Por mais que os filmes, as coisas apresentem isso, por mais que esse mundo idiota, ele tente te apresentar coisas como é normal ter dúvida, é normal ter medo. Não, não é normal, cara. Não é normal, definitivamente não é normal. Ai, é normal isso, é normal aquilo. Vamos normalizar as inseguranças. Não é normal ter insegurança. O normal é ter uma segurança completa, só que esse mundo tá invertido. Você precisa parar de esperar, precisa parar de querer e precisa ser o próprio milagre dentro da sua existência, cara. E como que você faz isso na prática? A etimologia da palavra decidir vem de decidere, certo? Latim. O sentido dessa palavra seria algo como remover todo o resto. Então, quando você intenciona alguma coisa, deseja alguma coisa, você tem que soltar aquilo. Tipo, eu desejo isso, mas dane-se se vier ou não vier, mas vai vir se você pensar assim. Então, o decidir é falar eu vou, eu sou e já é. Ou seja, estou aqui, é o agora. E isso se trata de eliminar coisas, assim como a etimologia da palavra desejo vem de decidere, que significa eliminar coisas. E é muito engraçado. Por exemplo, quando perguntaram pro Michelangelo como que ele fez o Davi, que é uma estátua, aquela obra, aquela escultura, ele falou assim: cara, eu olhei pra pedra, vi o que não era Davi e tirei tudo que não era ele. É basicamente isso, parafraseando o Michelangelo. Então a sua decisão, ela não pode ser algo como flerte. Então vamos lá, o primeiro ponto. Em relação à sua própria vida. Isso aqui é papo pra gente realmente decidida, tá? Tipo assim, o primeiro ponto da sua vida. O que você mais gostaria que acontecesse, certo? Qual que é a sua intenção em relação às coisas que você, enfim, quer viver?
Agora, olhe profundamente para isso. Vamos supor que você queira ganhar 10 mil reais por mês. Não é uma quantia exorbitante, não é uma coisa que se diga, nossa, que incrível, mas pode ser o ponto número 1 da sua jornada, certo? Utilizando o conceito de decidir que a gente acabou de ver. Não é o que você precisa colocar, mas o que você precisa tirar. Será que você não tem flertado demais com a ideia de que viver uma vida que você não quer é confortável? Será que você não tem flertado demais com a ideia de que o seu emprego é seguro? Será que você não tem flertado demais com a ideia de que arriscar é realmente arriscado? E isso aqui é muito engraçado, porque essas ideias nada mais são do que crenças. São crenças, nada além do que crenças. Deixa eu te contar a história do peru. Cara, você vai adorar a história do peru. Para esse exemplo do emprego que eu trouxe aqui, vamos supor aí que a gente tem o nosso famoso Jurevaldo, né? O Jurevaldo é o personagem fictício dessa história. O Jurevaldo é o cara que quer ganhar 10 mil reais por mês, que é o que ele intenciona. Então ele decidiu tomar uma decisão e sair do desejo. Então ele tá pensando aqui nesses termos, certo? Essa é a perspectiva geral do Jurevaldo. Então assim, velho, o Jurevaldo, ele vai ter essas coisas. Mas ele flerta com a ideia de que o emprego dele é seguro. Aí vem o Toufik e conta a história do peru. O que é a história do peru? Quero que você imagine um peru dentro do lugar que ele vive lá, na fazenda. Um belo dia, chegando no fim do ano, ele é alimentado todo dia. Então ele tem a segurança de ter a alimentação dele garantida, certo? E aí o peru ganha, ai que delícia, todo dia aqui como eu estou seguro sendo alimentado. Vai chegando próximo do Natal, próximo do fim do ano, e, cara, ele começa a receber muita alimentação, ele começa a receber muita coisa além do normal, e ele fala assim, meu Deus do céu, estourei agora. Aquela minha vontade que eu tinha de fugir daqui e finalmente poder bater minhas asas e ser livre, acabou, porque olha só, eu tenho segurança, agora parece que as coisas estão melhorando, estão aumentando, eu dependo que os outros me dão comida, sim, mas eu dependo disso, mas, bom, eu tô feliz. E aí, tome no peru, né? Tome alimentação no peru, ele vai ficando cada vez mais gordo, cada vez mais rechonchudo. Até o dia que chega a ceia de Natal, catam ele, levam pra cozinha. Enfim, o peru não é mais peru. Agora o peru, ele é qualquer outro tipo de matéria que está dentro do estômago das pessoas à mesa. O que essa história completamente insana tem a ver com o fato de que segurança é uma crença e de que quando você não se decide ir além daquilo que está seguro, você está assinando um contrato de final de vida. Veja, a maior parte das pessoas vivem assim, elas acham que estão seguras, mas entre a insegurança de fazer algo novo com uma crença de que decididamente aquilo já deu certo e a segurança de viver uma vida onde ela acha que tem segurança, dentro de uma balança é mais arriscado ela viver o que ela acha que é segurança. Porque assim como o peru, qualquer pessoa está sujeita, quando depende de outras coisas e não arrisca tanto quanto deveria, está sujeita a ser tirada daquilo. Ou seja, a pessoa pode perder o emprego, ela pode perder qualquer coisa, mas ela achava que estava seguro. Enquanto a pessoa que estava insegura, arriscando cada vez mais e decidindo a própria vida, falando é isso que vai acontecer, é isso que vai ser, eu estou assinando um contrato com Deus de que isso vai dar certo, essa mesma pessoa pode parecer maluca, mas em termos gerais ela é a mais responsável. Assim como o peru, se tivesse fugido e ido catar os próprios alimentos dele, seria mais responsável do que ele vivendo dentro daquele galinheiro. Será se é que peru vive em galinheiro? Entende o que eu quis dizer pra você? Porque quando você não se decide, você tá assinando um contrato. Então, o que você mais quer e com o qual... Eu quero que... Cara, você tem que parar, prestar atenção e anotar isso aqui agora. O que é que você tá flertando contrariamente ao que você gostaria de viver, que na verdade é simplesmente uma desculpa pra você não ir. Uma desculpa pra você não se decidir. Eu quero ganhar 10 mil por mês, mas eu flerto com a ideia de que aquilo é seguro. Entende? Eu quero um relacionamento melhor, mas eu ainda flerto com a ideia e flerto com pessoas que não são boas pra mim, que não fazem parte da minha idealização de vida. Entende? Daquilo que eu verdadeiramente decidi que quero. Então, enquanto esses flertes continuarem, não é que você seja descompromissado, mas é que você está inconsciente. Entende? E é muito engraçado perceber como toda a nossa cultura ela é feita de decisão, toda a vida é uma decisão. Você bota o pé na estrada, agora falando de modo bem abrangente, você bota o pé na estrada e de repente o caminho se revela a você. É assim que Deus funciona. Quando Deus pede para Abraão sair da terra onde ele está, ele não falou, olha só, vai lá para aquela terra X, Y, que você vai encontrar o portão X, Y. Não, ele falou só sai. Vai e não olha para trás. Entende? Sai da tua terra, sai da tua parentela. E é muito engraçado esse ponto do sai da tua parentela, porque se você pegar as traduções, quando Deus fala com Abraão, digamos assim, ele tá pedindo uma espécie de compromisso, certo? Se comprometa com o seu futuro, se comprometa com a sua história e aí tudo vai ser revelado. Agora, cara, isso aqui já faz horas que eu quero falar nas aulas, mas essa informação acaba sempre sendo passada. As pessoas, o mundo, tudo que você vê, tudo que você acha que é real, vai sentir
quando você perder a sua verdade interior. As pessoas vão conviver com você, você vai ter a sua mulher, você vai ter a sua namorada, você vai ter os seus contatinhos, seja lá o que você quiser, você vai ganhar o seu dinheiro, mas é como se o mundo sentisse que tá faltando alma e você não conseguisse pôr alma nas coisas. Isso porque você perdeu o seu nível de verdade interior. Isso porque você fica flertando com coisas que não é pra você flertar, entendeu? E eu sei que essa mensagem aqui é justamente pra você, porque talvez você esteja flertando com coisas que não é pra flertar, com coisas que não é pra você viver. Já era pra você estar longe disso há muito tempo, mas você ainda tá, em vez de decidir tudo, largar tudo, tirar o que não é, assim como a etimologia da palavra diz, você tá flertando com coisas que não são. Então, a partir de agora, o ponto que você vai anotar no caderno e que você vai decidir é o seguinte: vai parar de desejar coisas como um mendigo espiritual e vai entender que você é um filho de Deus, um filho do divino, filho da iluminação, certo? E você vai parar, cara, você vai parar realmente de falar coisas como, você vai... Taufik, não tem como parar. Cara, tem como você fazer um prédio, tem como você mandar um foguete e ele vir de ré. Como que não é possível dominar a sua própria cabeça? Dominar não, mas trabalhar com ela. Você vai parar de falar palavras como e se não der certo, e você vai fazer dar certo. Você vai parar de tentar e você vai acertar. Taufik, como assim? É isso, você vai parar de tentar acertar e vai acertar. Esse que é o decidir, essa que é a fé, velho. Será que eu deveria investir nisso? Será que isso aqui é correto? Será que isso? Será o quê, cara? Será o quê? Tá uma... Olha isso, até o quadro tá querendo ir embora já. Decidido a ser um novo... ter uma nova história. Eu tenho certeza que ele não quer voltar pras lousas das escolas e fazer parte da Matrix. Então é por isso que ele tá revoltado aí. Todas as coisas têm vida, se diga de passagem. E é por isso que todas as coisas são uma coisa só. Enfim, as pessoas que mais tiveram resultado na vida são as pessoas que não sabiam ter resultado, que não sabiam se ia ter resultado, mas decidiram algo e falaram sim pra vida. Entende? Deus, Jesus fala que Deus manda chuva pros maus e pros bons, certo? É muito interessante ver isso. Imagine que você esteja sujo. Imagina que a sua vida... Imagina que seu corpo esteja sujo, você tá cheio de sujeira, certo? Você não toma banho, você tá cracudo. E você deseja a limpeza, você deseja a renovação da sua pele, porque você tá sujo de lama, por exemplo. E aí começa a chover. A maior parte das pessoas olham pra chuva e falam: não, eu não quero ir pra chuva. Eu não quero me molhar na chuva. Eu tenho medo de que a chuva seja fria. Mas você tá sujo, a chuva iria te lavar. Deus funciona assim. Muitas vezes ele tá jorrando bênçãos do céu. Toma bênçãos do céu. É chuva de ouro, chuva de prata, chuva de bênçãos, chuva de alegria, chuva do universo tá mandando tudo pra você. Só que você, em vez de encarar isso como algo bom, prefere ficar dentro da sua casa, assim como você prefere ficar dentro da sua casa sem tomar chuva. Entende quanto isso é bizarro, cara? É como se Deus fosse o oceano e você estivesse indo buscar água no oceano com um copinho. Enquanto você poderia estar buscando sei lá, caçamba, que é o tamanho da sua fé. Então sim, as coisas acontecem quando você diz que sim. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre a terra, sobre tudo que há. Exatamente, essa é a sua origem. Você é um rei, mas esses desejos miseráveis, e essa tela miserável que todos nós fomos incutidos a ficar olhando e desejando vidas perfeitas de outras pessoas, isso não é real. Isso verdadeiramente não é real, cara. Então eu espero que até agora você tenha entendido e que você esteja aqui ainda, porque 99% das pessoas já foram embora porque não aguentam a verdade. É a vida que acontece para você e não você para a vida. Você tem o tanto de dinheiro que você suporta internamente. Você tem o tanto de amor que você cultiva para você mesmo. Entende isso? Você tem a sua plantação de vitórias e de glórias na mesma medida em que planta coisas boas dentro de si mesmo. Deus criou o mundo por uma decisão, você criou o mundo pela sua decisão. Quando Deus fala, haja luz, não sei se você sabe, esse haja luz, quando Deus fala, Deus não tem boca, velho. Isso é uma vibração, ou seja, tudo tá vibrando. Lembra que o átomo tá vibrando, que isso é da mesma coisa que isso aqui, que se você se sintonizar, sair da frequência do desejo, passar para a frequência da coragem, as coisas vão começar a colaborar a seu favor. Lembra disso? Então, é a mesma metáfora. Quando Deus disse, haja luz, é uma vibração, cara. Tudo vem por essa vibração. Seus sentimentos estão vibrando. Não é o esforço que te faz alcançar, mas é a sua vibração em relação àquilo. É a sua alegria em relação àquilo. Então, Deus criou o universo quando havia escuridão, certo? Havia uma escuridão profunda e ele disse, haja luz. De quem que você é filho? Deixa eu te lembrar, você lembra de quem que você é filho, cara? Eu não sei, talvez você tenha esquecido. Talvez você ache que você seja filho do seu pai, da sua mãe, que a sua vidinha é isso aí que os outros falaram que você deveria viver. Talvez você tenha esquecido de onde você veio. Cara, tu veio de um ser, de uma inteligência que dizia haja luz no meio do caos. O que você tem que fazer? Você tem que falar haja luz.
Eu decido isso, e aí você vai ver que o seu mundo vai começar a ser criado. Ah, então Fique, tenta me explicar isso pelo modo lógico. Não tem lógica, é falou, criou, cara. Então assim, em Marcos 11, por exemplo, não sei se você sabe, a Bíblia é um manual de como decifrar o universo, de como ser alguém incrível nessa terra. É um manual disso, certo? Então, em vez de falar, eu quero muito aquilo, você vai falar, já é meu, eu consegui, eu tô fazendo, eu tô empreendendo, não tem nada no mundo que me pare. Essas frases aumentam sua vibração, diga-se de passagem, certo? Mas em Marcos 11 tá escrito: todas as coisas que vocês pedirem em oração, crendo que já recebeu, vocês receberão. Ouviu o que é isso? É crendo que recebeu. Para de duvidar, porra. Para de duvidar, cara. Não faz sentido duvidar. Duvidar não faz sentido. Fique, eu quero vender 10 mil reais por mês. Então você já vendeu 10 mil reais por mês. Vai deitar sua cabeça no travesseiro tranquilamente, vibrando na paz, e amanhã você levanta com toda a disposição e alegria do mundo, faz o marketing, faz o que você precisa fazer, toma a coragem de se expor e você vai vender os seus 10 mil reais por mês. Tranquilamente, porque você acredita que já é. Eu acredito que vou me levantar. O mundo acredita que precisa trabalhar 8 horas por dia e ganhar 2.500 reais de salário. Por que que isso é verdade? Não, isso é uma coisa que as pessoas acreditam que já é. Então o universo funciona por suposição. A ênfase não tá no eu vou receber, eu vou ver se Deus me dá. Sabe por quê? Porque Deus tá dentro de você, Deus não cria nada fora dele. E se ele não cria nada fora dele, você é o quê? Adivinha. Tiago 1,6, tá escrito: peça com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. Entendeu? Para uma outra parte. Duvidou? Cara, peça já sabendo que você recebeu. A maior parte das pessoas, os macios do universo, eles confiam muito, eles não entendem que a vida funciona por um crescimento ondulatório e não por um crescimento previsível. Não existe nada na natureza que seja quadrado, tá tudo sendo movido, entende? Por exemplo, a vida, a maior parte das pessoas pensam, isso é impressionante, elas pensam que a vida cresce exatamente assim, ó. Mas isso é uma mentira, primeiramente colocada por empreendedores de palco e depois por aquela história que eu já te contei sobre o sofrimento e o autossacrifício, de que se você sacrificar um dia você vai crescer assim. Não é assim, a vida não cresce assim, ela cresce assim. E adivinha? Adivinha por que a maior parte das pessoas falam que querem alguma coisa ou decidiram alguma coisa, mas acabam desistindo no meio do caminho? Porque elas amam focar nas ondulações baixas do crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, certo? Isso é uma frase bíblica também. Só que, se todas as coisas cooperam para o bem, por que é que as coisas podem ser ruins para você? O que isso significa? Significa que uma coisa dá certo, aí ela segue um fluxo natural de diminuir um pouco e sobe de novo. As pessoas ficam olhando pra cá, pra onda baixa de informação, e acham que isso dá errado. Não é, isso é parte do crescimento. Por exemplo, Fique, eu quero faturar 10 mil reais por mês. Quero faturar 10 mil reais por mês. Então eu vou lá, empreendo, saio do meu emprego, entendo que se eu falar que sim, a vida aconteceu, aí eu saio do meu emprego, começo a fazer, faturo 10 mil reais, ponto alto. Ah, Fique, mas no outro mês eu faturei 4, 3. Você tá olhando pra realidade? Não, você tá olhando simplesmente pra um ponto baixo do crescimento e tá falando que é isso, entendeu? E é isso que Filipenses quer dizer quando um homem que duvida das coisas é como um homem que é levado pela onda do mar, porque tudo é uma onda. A vida cresce por um método ondulatório. E a partir do momento em que você diz sim, o seu cérebro filtra exatamente 88% da realidade. Então é por isso que quando você quer um carro X ou Y, você acaba por ver esse carro na rua o tempo todo, toda hora. Por quê? Porque o seu cérebro está filtrando, é você dizendo sim para a realidade. O seu subconsciente, que é a sua parte, digamos que 95% da sua vida, até mais, é regido por ela, que está inconsciente. Quando você fala que sim, eu vou fazer isso e aconteceu isso, quando você fala dessa forma, vai acontecer, ele vai filtrar as informações. Então pode estar um mundo desabando, ai, tá tudo em crise, não sei o que, beleza. Enquanto uns choram, você estará lá vendendo lenços. Por quê? Porque o seu subconsciente disse que sim, essa é a vida que eu quero. É isso que é. E eu não flerto com a crise. Eu não flerto com as mentiras que o mundo fala. Eu não flerto com a crise mentirosa que o mundo fala. Eu não flerto com as mentiras sobre relacionamentos, sobre famosos que o mundo coloca na minha frente, porque não existe. E eles só se alimentam de você como uma pilha. Então, esse vídeo, ele tem o poder de mudar a sua mentalidade pra sempre. Porque a partir do momento que você diz sim, as coisas irão acontecer. E você tem que confiar cegamente nisso. Assim como Abraão confiou nas suas promessas, assim como Davi confiou nas suas promessas, assim como qualquer pessoa. Por exemplo, o Freddie Mercury, ele já dizia que ia ser uma estrela do mundo, antes mesmo de ser uma estrela do mundo, certo? O vocalista do Queen. Michael Jackson falou que teria o maior disco vendido da história, e ele teve o maior disco vendido da história. O Elvis Presley falava que ia ser o maior, antes de ser o maior. Entende? A Bíblia também fala, chame as coisas que não são como se já fossem. Entende?
Fale, assim como Deus na escuridão da sua vida. Se estiver escuro, se estiver sem saber pra onde ir, ou você ainda não decidiu, fala sim, eu quero isso. Pegue um caderno e anote exatamente o que você quer. Eu quero isso, isso, isso e isso. Dessa forma, já aconteceu. Eu confio, eu solto. É isso que você tem que fazer. Tá com a vida financeira travada, cara, não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer pra conseguir sair disso, dessa estagnação financeira, tá no mesmo emprego há vários anos, ou ganha o mesmo tanto, não sabe por quê. Fique tranquilo, porque isso é basicamente um teto invisível que você não consegue passar. E aqui embaixo eu tô deixando uma aula gratuita pra você assistir do Despertar da Abundância. O único método que você vai precisar para se despertar. Clica aí, assiste essa aula antes que saia do ar. Então, saia da frequência do desejo, entre na frequência do decidir. Diga sim para a vida e a vida dirá sim para você. Eu me chamo Taufik, beijo, te amo, segue pra mais, tamo junto.